Nós hoje vamos abrir a nossa live, Falar da sobre astrologia. astrologia, sempre ancorada numa visão psicológica, não é? Exatamente, exatamente. A astrologia, ela é amada por uns e odiada por outros, Como sempre, não é? não é? Pois é. A verdade é que Infelizmente. são raros aqueles que são indiferentes à astrologia. Sim. Visto como uma crendice por uns, não é? Que é só para tipo horóscopo, não é? Aparece na parte final dos jornais ou das Sim. revistas, não é? Ou seja, uma referenciação Sim. mais mística e mais de circo. Exato, é mesmo. De circo, entre aspas. Sim. Ou seja, Para dar um acabando show-off, não é? por humilhar e por retirar todo o fundamento sério àquilo que é a astrologia, não é? Certo. Que nós sabemos que é a astrologia. Claro. Para aqueles que sabem. Infelizmente amada por outros, não é? Nos quais se tornam verdadeiros amantes, não é? Verdadeiros estudiosos daquilo que é o mundo da astrologia e tudo o que está relacionado à astrologia, não é? Porque isto entra-se, não é? E é um macrocosmos, é a astrologia, é a astronomia, é a psicologia, não é? É a mitologia, é a história, é o ser humano, não é? Isto uma pessoa entra e de repente percebe que existe variedíssimas áreas dentro desta grande área, não é? Sim. Estudar uma coisa é difícil, não é? Depois não tocar nas outras áreas todas. Sim, porque a astrologia ela é uma ciência tão de base, ou seja, ela pega a realidade a partir do início da mesma, de tal forma que ela está sempre inerente e está sempre relacionada, está sempre presa em algum fio do qual a realidade é feita. É como falarmos do ADN. É como falarmos do ADN, não é? Se lá. nós falarmos qual é o sangue do primeiro ser humano que andou sobre a Terra, não é? Que dizem que a nossa primeira mãe era africana e vivia em África, o primeiro ser humano, é o que dizem. É como se nós, aqui na Europa, ou onde estivermos em qualquer parte do mundo, nós entendermos que ainda existe em nós esse elo, existe vivo em nós, em elementos físicos, em elementos biológicos. E ao entendermos que, imagina a distância que nos separa dessa ancestral, claro, são milénios, imagina a distância que nos separa dessa ancestral e temos-la em nós. Ou seja, como é possível é que por quanto tempo mais continuar a humanidade a evoluir, ainda existe. Ela está viva ainda, não como o antepassado comum, não apenas desta forma, mas sim como os seus elementos constituintes ainda vivos e a existir e a expressarem-se biologicamente. Na prática. Portanto, isto é assim algo que nós podemos dizer um elo imortal, um elo vivo, sempre expressante. É um mistério, não é? É fantástico. É mesmo. Isto é qualquer coisa, não é? Então, esta ideia, esta metáfora que eu falei sobre este ancestral comum, ele realmente é uma metáfora que poderíamos muito bem entender a astrologia. Porque a astrologia é isso, é como se fosse algo que está tão na origem, tão na base, que estará sempre presente e dará voz a tudo o que existir sobre a Terra ou mesmo fora da Terra. Portanto, neste universo em que vivemos, que tem estas leis que nós conhecemos. Então, a astrologia e dizemos aqui, a astrologia, não no sentido o Sol, a Lua, o Marte, Vênus e estes elementos, não é? Mas aquilo que é a sua verdadeira realidade. É um símbolo. Seja que elemento nós estivermos a tratar, é um símbolo, não é? E, obviamente, se é um símbolo, é como uma moeda, tem sempre duas caras. Se há um símbolo, há o seu significado. Não é? Se há o seu desenho, há aquilo que representa e dá voz a esse desenho. Não é? E isso depois está vivo em qualquer partícula do universo, em qualquer parte do grande fractal que nós quisermos observar a coisa. E o que é curioso é quando tu dizes em qualquer lugar desse universo, tu dizes em qualquer dimensão. Em qualquer dimensão. Que se pegue. Exatamente, porque é um fractal. Se nós pensarmos no ser humano, não é? Imagina, está aqui a Maria, esta aqui a Maria, esta é a Maria. Sim. Então, este é um ser humano, é a Maria, nasceu em 72. Certo. Não interessa. A Maria tem muitas dimensões. Exatamente. Ela tem dimensões. Ela não tem uma dimensão. Ela tem imensas dimensões. Tem muitas. Tem a sua expressão física, não é? Tem a sua expressão energética, a sua expressão psicológica, não é? E dentro da psicológica depois podemos desmembrar, não é? Observar ainda mais e ainda tem o ego, o id, tantas estruturas, não é? Estruturas dentro da psique. Isso, há tanta coisa, não é? E depois temos uma coisa muito interessante, que é o tempo. E o tempo? O tempo que é curioso. A Maria
ela não está fixa. E o que é curioso é que a astrologia, quando nós vamos fazer um tema, quando nós vamos fazer um mapa, quando nós vamos fazer uma carta pessoal, nós vemos uma fotografia fixa do céu. Certo. Aquele é o mapa, será o mapa até ao fim. E curiosamente, nós dizemos assim, então, mas isso eu era aquilo quando nasci. Mas aos 20 já não era aquilo, aos 40 já não era aquilo, ou eu vou-me tornando aquilo. E é uma questão curiosa, porque o mapa não está fixo. O mapa, como nós podemos ver e fazer as revoluções anuais, não é? As revoluções solares, podemos dizer assim, são os aniversários, não é? Sim. E as revoluções lunares, e as revoluções de Saturno, e as Qualquer um dos revoluções de elementos, Marte, sim. todos eles estão em movimento, não é? Então, assim, aquele mapa e aquela fotografia, ela não é fixa. Ela é fixa em parte. Mas depois o mapa, ele é progredido. Ele pode ser progredido e regredido às vezes que forem necessárias. Não é? Para acompanhamento da própria pessoa. Então a astrologia também tem este caráter de tempo, este caráter de avançar com a pessoa ao longo da vida. Portanto, o mapa não é fixo, embora seja fixo, ele não o é. Sim. Por isso as progressões são importantes e ao realizar as progressões nós acompanhamos esta dimensão do tempo. Não é? E podemos, para além dessa dimensão do tempo, conseguir especificar nessa dimensão do tempo, ao longo do tempo, todas as dimensões da pessoa, que são a Maria. Exatamente. É? E curioso como o símbolo está sempre lá. Não é? E o que é fantástico é realmente a astrologia ser uma gramática, um códex, um genoma do universo. É mesmo, é fantástico. Que nos remete a questões muito profundas. Que nos remete a questões de onde é que isto veio. Assim que iremos ver. Como isto surgiu. Claro. Este estudo tão profundo, quem fez esta lei, a lei das analogias? Quem realizou a analogia de corresponder corpos celestes a vários movimentos e a várias dimensões do mundo, da vida, com dos exatidão, seres. Não é? Matemática. Perfeita. Porque a lei das sincronicidades, não é? Porque tem tudo a ver com todas as questões matemáticas, não é? É uma álgebra da vida. Exatamente. É um abecedário completo. É um manual para aquilo que, não é? No momento do nosso nascimento, ou até no momento da imantação, não é? Da imantação. De que o espírito está a imantar a futura mãe. Porque aí já pode ser fotografado e perceber-se ali e o que é fantástico é que no momento da concepção também, há uma fotografia quem celeste. souber exatamente o momento, não é? Sim, e esse também é um ponto muito importante que se tem, não é? Sim. Esse também é um ponto muito interessante, porque repara, a pessoa vem materializar-se, ao início da materialização, desce de facto na primeira célula, na segunda, na terceira, que é formada materialmente nesse momento. Não é? Claro que o culminar de todo o processo fisiológico está, e a própria alma desce a determinado momento antes do nascimento, ali mais ou menos 9 meses, né? Um bocadinho antes, mas mais ou menos ali aquele tempo. Né? E nós, nesses 9 meses, quando ele vem, quando ele sai da mãe e se desliga fisicamente, é que nós radiografamos, fazemos ali assim, fotografamos o céu. Uhum. E é curioso porque... Então, e o momento da concepção? Então, esse ponto que nos diz, não é? Também tem algo a dizer-nos. Ou seja, e é interessantíssimo. Há sempre uma resposta por parte da astrologia que é referente ao ser. Isso é altamente, é inegável para quem estuda a astrologia. E um astrólogo sabe que nunca saberá tudo da astrologia. Com certeza. O que é fantástico isso. Saber que nunca se chega lá ao fim. Há quem ame, há quem odeie. Isso depois dependerá, não é, do caráter de cada um e daquilo que for o tamanho da sua ignorância, não é? Mas isso, pronto, fica à consideração de cada um. Exatamente. O que é interessante é que estamos aqui a focar muito a história da astrologia, não é? E a espiritualidade não se resume à astrologia, mas que é uma excelente ferramenta para percebermos o códex, não é? O manual de vida daquela pessoa, e não só o manual de vida, é a personalidade, as várias dimensões, como há pouco estávamos a falar, é mesmo como é constituído o biotipo físico, como é o biotipo energético, como é a parte psicológica e os vários elementos dentro da parte psicológica, a parte espiritual e até a parte divina. Tudo isto dá para perceber, não é?
nesta grande ferramenta. Sim. Isso é fantástico. Basicamente,